A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos nossos prezados irmãos em Cristo e os ouvintes da Palavra de Deus. Nesta oportunidade, estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da Escola Dominical. Hoje, dia 31 de julho de 2022, já estamos chegando ao último dia de julho e estamos estudando neste trimestre os ataques contra a Igreja de Cristo. E na lição de hoje, lição de número 5, nós vamos ver um desses ataques: a sutileza do materialismo e do ateísmo. Repetindo, a sutileza do materialismo e do ateísmo. O texto bíblico para a nossa meditação está lá na carta do apóstolo Paulo à Igreja de Roma, Romanos 1, versículos 18 a 23, que diz assim a palavra de Deus: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, porquanto que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Vamos orar. Senhor, meu Deus, aqui diante da Tua palavra, Senhor, pedimos a Tua orientação, que o Teu Espírito Santo possa abrir o nosso coração, o nosso entendimento para a Tua verdade, Senhor. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão assistindo e estudando esta lição através deste vídeo, Senhor, para que possam ter subsídios no seu coração para lutarem contra as investidas de Satanás contra a Tua igreja. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. O propósito dessa lição é apresentar o perigo e a incompatibilidade da cultura materialista moderna com os princípios da fé cristã. Então, um dos ataques mais poderosos do inimigo contra a igreja é cegar espiritualmente as pessoas. E o materialismo e o ateísmo têm se disseminado por toda a face da terra e se tem levantado contra a Igreja de Cristo. Eu sempre gosto de ser muito objetivo nas nossas lições, ser prático para você que está dando atenção a essa escola bíblica dominical. Pense nos seus filhos, nos seus netos, adolescentes,
estudando numa escola secular, numa universidade onde hoje as práticas do materialismo e do ateísmo são extremamente acentuadas, e a influência que eles podem estar recebendo desses meios de relacionamento humano. Também tem como objetivo alertar para o perigo para a igreja sobre essas filosofias pagãs que têm levado aos corações humanos ódio contra os cristãos e a tudo aquilo que Cristo representa. Estamos presenciando já em nossa terra invasões a igrejas, agressões claramente apoiada por autoridades, pelos meios de comunicação, deixando a igreja à mercê dessa turba. Então é importante que nós estejamos muito atentos para os perigos que estamos vivendo no presente momento. Eu queria trazer para elucidação dessa questão do materialismo e do ateísmo a visão do outro lado, não a nossa visão, a visão cristã, que é muito clara e objetiva, mas como o materialista, um ateu, ele vê essa questão de Deus. E eu, para isso, vou recorrer à leitura de alguns trechos deste livro que está na minha mão, 21 lições para o século XXI, escrito por Yuval Noah Harari. Yuval é um famoso escritor judeu. Atualmente ele está com 46 anos de idade. E além deste livro, ele escreveu Sapiens, uma história moderna da humanidade, que é um best-seller mundial. E aqui neste livro, 21 lições para o século XXI, ele tem um capítulo sobre Deus, o capítulo 13. E ele diz assim, abro aspas, Deus existe? Isso depende de que Deus se tem em mente. O mistério cósmico ou o legislador do mundo? Às vezes, quando as pessoas falam de Deus, elas estão falando de um enigma espantoso, sobre o qual não sabemos absolutamente nada. Invocamos esse Deus misterioso para explicar as mais profundas charadas do cosmos. Por que existe algo em vez de nada? O que moldou as leis fundamentais da física? O que é a consciência e de onde ela vem? Não temos respostas para essas perguntas e damos à nossa ignorância o grandioso nome de Deus. Fecho aspas. Ainda neste mesmo capítulo, ele diz em outra parte,
abro aspas, a ideia que precisamos de um sobrenatural que nos faça agir moralmente pressupõe que existe algo sobrenatural na moralidade. Mas por quê? A moralidade de qualquer tipo é natural, fecho aspas. Então nós vemos que ele divide aqui entre um Deus criador e um Deus legislador. E argumenta que não precisamos de um Deus criador. E também não precisamos de um Deus legislador, porque ambos são fruto da mente humana para explicar o inexplicável. As questões morais já estão dentro do próprio homem por natureza, segundo ele. Essa ideia é que prepondera na cabeça dos materialistas e dos ateístas. Não há um Criador. E não há um legislador. Você está vendo este vídeo, ou no seu computador, ou no seu celular, ou na sua tela de televisão. E a sua televisão, e o seu celular, o seu computador. Talvez você esteja usando um relógio, o seu relógio. Existem. E eles existem porque alguém criou. Você provavelmente não sabe quem é o dono da fábrica desses objetos que você usa. Você desconhece como eles foram construídos e como que através deles você vê as imagens que está vendo, observa as horas. Mas você tem certeza que existe um fabricante, um criador. A palavra de Deus diz: a própria natureza atesta que Deus existe. Uma outra questão levantada pelo escritor é a questão moral. Ele fala que isso já está dentro do homem. Não precisamos de um legislador. O legislador é uma invenção do ser humano colocando num Deus as proibições sobre sexo, sobre vestimentas, sobre condutas. Não precisaria nada disso. O próprio homem tem no seu interior a questão de evitar o sofrimento. E para evitar o sofrimento, ele não mata, ele não rouba.
a não ser no caso das anomalias. A Bíblia fala no Salmo 53, verso 1, Davi diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. E o apóstolo Paulo, nesta lição que estamos vendo hoje, no texto de Romanos, capítulo 1, lá no verso 22, que está na nossa lição, ele diz assim: dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. Então, essa sabedoria humana nega a existência de um Criador. Diz, olha, nós surgimos do nada. E invocam a ciência para chamar o cristão de tolo, quando eles é que são tolos. Que ciência é essa? Isso não é ciência, é cienticismo. Que ciência é essa que não explica a origem das coisas, a não ser que levarem em consideração as palavras da Bíblia Sagrada que diz que há um Deus Criador. Se você tira um Deus Criador, não tem como explicar a existência do universo, do nosso planeta Terra, dos animais e do ser humano. Não tem. Mas aí eles trocam. A narrativa é que você, cristão, é um tolo, porque acredita num Deus Criador. E eles não, eles são sábios porque acreditam na teoria da evolução de Darwin, que explica a evolução de seres, mas não explica a criação do universo, nem da nossa própria existência. Ele só fala acerca de mutações. A arqueologia mostra mutações, mas não mostra criação. Uma outra questão é a questão moral, que diz o Ari que está dentro de nós. Mas como está dentro de nós? Quem colocou isso dentro de nós? Então veja como eles, se dizendo sábios, eles se tornaram loucos. Por quê? Por causa da queda, por causa do pecado. O homem abandonou Deus, recusou a ideia de Deus, e aí ele criou outros seres. Diz aqui o apóstolo Paulo, aqui nesse texto de Romanos, no verso 23, capítulo 1, que eles criaram imagens de escultura e uma série de coisas para colocarem no lugar do Criador. E agora foram além, tiraram até as imagens de escultura e não acreditam nem na existência de um Deus Criador e de um ser moral. Como nós podemos ter essa concepção moral se ela não foi nos colocada por um Deus Criador? Então, a Bíblia deixa claro que, além do pecado, Satanás cegou essas pessoas. Essas pessoas são cegas por Satanás. E este é o perigo. Lá em 2 Coríntios 4:4, o apóstolo Paulo fala assim: nos quais o Deus, com letra minúscula, deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, nós precisamos estar muito atentos a isso, porque as ideologias do materialismo e do ateísmo têm se revigorado nesses últimos dias. O apóstolo Paulo também deixa claro nesse texto de Romanos que lemos que isso vai ter
um desfecho desfavorável para aquele que deixou que Satanás colocasse dentro do seu coração a incredulidade a respeito de Deus. As coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, como disse o apóstolo Paulo. Ele também diz aqui no nosso verso 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiças dos homens que detêm a verdade e injustiça. Então, vai haver um julgamento sobre essas coisas. Mas no momento estamos vivendo essa cegueira espiritual se espalhando por todo o mundo. Essas ideologias materialismo e do ateísmo, elas permitem a eutanásia, o aborto, porque se Deus não existe, se não tem um Deus criador, e se não tem um Deus que nos julga moralmente, então o pecado não existe. Então nós temos que viver para a matéria, e se alguma coisa nesta matéria está me incomodando, como, por exemplo, uma criança indesejável no meu ventre, então eu tiro essa criança e vivo a minha vida. Ora, se a pessoa já está muito velha, trazendo despesas para o Estado, já sem consciência, então praticamos a eutanásia, tiramos a vida desta pessoa para que ela não sobrecarregue com despesas e com cuidados outras pessoas que estão no pleno vigor das suas vidas. E nós temos que, pensam eles, se levantar contra essa doutrina cristã, porque a doutrina cristã se opõe aos nossos pensamentos. Eles acreditam diferente e estão enganando muita gente, segundo o pensamento ateísta, materialista. E eles estão nos impedindo de sermos livres e de praticarmos aquilo que queremos. Então vamos destruí-los. Porque o que Satanás coloca no coração do homem é o ódio. Nós cristãos somos inundados pelo amor de Deus e a nossa pregação é para que essas pessoas que estão no ateísmo, no materialismo, elas se convertam ao Senhor Jesus e quebrem os seus corações de pedra e se tornem novas criaturas em Cristo Jesus e possam viver em paz, em alegria com o seu Criador. Mas o materialista, o ateísta, ele é enganado por Satanás e o ódio vai tomando conta do seu coração e ele, com ódio, ele quer destruir ao invés de construir. Esse é o perigo rondante, tanto para as nossas crianças, adolescentes, estudantes. Se você tem filhos em idade escolar, é isso que eles estão aprendendo lá. É isso que está sendo colocado no coração deles. Então, cabe a você como pai, como mãe, trazer para eles a verdade das Escrituras Sagradas, lendo, estudando, orando com eles. E quanto às pessoas que estão no mundo, precisamos tomar muito cuidado, que muitas delas vão ser usadas por Satanás para avançarem contra a Igreja de Cristo. Mas eu ainda fico com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou seja, contra a Igreja de Cristo.
mas também há o perigo, próprias palavras de Jesus diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, é muito cuidado com essas doutrinas materialistas e ateístas que roubam a fé do cristão. Que Deus possa te abençoar, te fortalecer nesta palavra, testemunhando com graça do poder de Deus Criador e do poder de Deus Legislador, um ser moral que coloca no nosso coração coisas boas para a vida nesta terra e para a vida eterna. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por este momento de meditação. Senhor meu Deus, te damos graças por esse momento em que passamos de acordo com as tuas escrituras, na meditação delas, Senhor, nos alertando sobre os perigos do materialismo e do ateísmo, Senhor. Levanta uma igreja poderosa, Senhor, para pregar, para orar, para interceder por essas pessoas que estão tão longe da tua verdade, Senhor, para que se convertam e cheguem ao conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Guarda os filhos dos teus servos, os netos, para que não deem ouvidos a essas doutrinas demoníacas, Senhor, que estão destruindo o coração dos jovens. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.